Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje é terça, né? Nosso dia de aula. Filosofia, professor Mariano, continuando, né? Eu ia falar que ia fazer uma aula sobre linguagem. Vamos fazer uma breve introdução sobre filosofia da linguagem, né? Linguagem é um pouco diferente da gramática, né? A gente não vai tratar, por exemplo, do que os dicionários dizem, né? Do que a gramática diz. Não. A filosofia ela quer pensar coisas mais além. Ela quer pensar o que é a linguagem, qual o significado do próprio significado, né? O que a linguagem tem relação com o mundo? Será que nós não criamos regras para essa linguagem? E é verdade, cada sociedade ela tem regras próprias. Você não pode pegar mesmo sabendo a língua, você pode pegar uma comunidade muitas vezes que tem certas gírias. E ali uma linguagem, né, própria dela. Uma linguagem, por exemplo, do direito, um juiz, um advogado tem uma linguagem, a linguagem da psicologia, né? Fala assim, consciente, ego, aquelas coisas da psicologia. É uma linguagem também da psicologia. A engenharia, todas elas têm uma linguagem, né? Mas além disso, na filosofia, a linguagem é uma relação então entre o mundo, né, o pensamento e a própria linguagem, né? Então tem essas três partes aí. Os filósofos descobriram que entre o mundo e a linguagem tem uma ligação lógica. Né? Lembra da lógica? Né? Existe uma certa regra, uma certa razão, né? Uma certa ordem das coisas. Né? Então, e antigamente, lá com Platão, Aristóteles, não era um tema tão central a linguagem, mas na filosofia contemporânea, ela é muito central, é muito importante. Principalmente com signos, com a própria lógica, né, que eu falei, com símbolos, né? Esse trabalho, por exemplo, matemático, né? Bem interessante. Lá em Platão, ele já fazia uma relação, né? O Platão, que é o filósofo grego, né? Discípulo, né, de Sócrates, ele fazia uma relação entre nomes e coisas, né? Tanto é que acho que não sei se tem até um capítulo que ele fala de nomes, né? Até nas obras deles, né? Aí ele faz uma comparação, o céu é azul, seria verdadeiro, o céu não é azul, seria falso. Hoje o céu seria branco, né, que está nublado, e falar que azul seria falso. Então, são relações entre a linguagem e o mundo, ó, que lembra muito um pouco da lógica. Em Aristóteles tem as categorias, né, aquele sistema fechado, com as 10 categorias dele, né, lógicas e tudo, então o mundo seria parte dessa linguagem das categorias. Ó, né? Outro tema que vem na filosofia ali em seguida de Platão, até a Idade Média, são os universais, que parecem ser umas entidades abstratas, né? Por exemplo, mais uma vez a caneta, né? Eu tenho um exemplo de uma caneta. Existe um universal de todas as canetas, né? Existe um universal, uma caneta em si, por exemplo, né? Uma caneta, uma entidade abstrata chamada caneta. Não essa caneta que eu estou pegando na mão, mas uma caneta que vocês podem pensar qualquer uma. Caneta vermelha, caneta tinteiro, qualquer caneta, né? Então, uma caneta universal, um modelo lá do mundo das ideias, né? A gente pode pegar em Platão, lembram? Já os nominalistas, que seriam uma outra corrente, eles colocariam que seria um som comum, né? Caneta. Tem um som aqui que vai significar essa caneta. Né? Então, a linguagem não seria simplesmente uma situação de um universal, de uma ideia platônica, né? Os nominalistas teriam essa questão do nome com as coisas. Filósofos que, vários, né, trataram sobre o tema da linguagem. Muitas pessoas falam Spinoza, falam vários filósofos, né, Locke, todos. Mas eu prefiro os principais, assim, que tratam bem do tema, né, que é Austin, Peirce, Saussure, o Searle, né, e principalmente o Wittgenstein. Né, esse nome bonito, Wittgenstein com W, né? O Wittgenstein, alemão, né, não sei como é que seria. Então, esse Wittgenstein aí, né, com W, estilo Volkswagen, né, ele depois falou que a filosofia estaria resolvida já. Ele fez uma filosofia da linguagem que encerrava a filosofia. Tudo que tinha da filosofia para saber, eu já sei. Por quê? Porque ele falava que a linguagem, ela limita, ela é limitada, ela encerra as coisas dentro da linguagem. Existe uma linguagem para a filosofia. E essa linguagem seria limitada, como toda linguagem, teria suas regras. Regras, às vezes, muito limitadas mesmo, né? São poucas regras para você dizer o que seria essa situação. Eu vi alguém falar também de referência, né, que é do Bradley, né? Que é o sentido que, por exemplo, você dá a essa caneta.
né? Então você dá um sentido a essa caneta dentro da tua linguagem, dentro do teu pensamento. E eu talvez dê outro sentido. Para mim, essa caneta seja outra coisa. Né? Então essa referência do Bradley, né? Seria muito interessante também, que também é a filosofia da linguagem. Alguns chamam que as ciências, né, os estudos são metasemântica dessa linguagem. Então não seria uma semântica, por exemplo, simplesmente caneta. Seria uma metasemântica, algo além, né, do outro lado. Algo que estaria fora mesmo da situação da caneta. Seria uma situação filosófica. A gente estaria aprofundando o que essa palavra caneta, o que essa coisa nos quer dizer, né? Algumas perguntas eu vi até no site, né? Se a pessoa determina o que é uma linguagem e não ao contrário, né? Uma pergunta que fizeram. De outra pergunta, os pensamentos não são distorcidos pela linguagem de um grupo? Claro que são, né? A gente tem grupos que formam uma linguagem bem própria, né? E bem singular, principalmente. Né? Às vezes com brincadeiras, gírias. Os sentidos das palavras são diferentes, né? Você pode usar uma palavra que significa uma coisa e você pensar em outra. Né? Então é mais complexo do que parece, né? Falar em linguagem, mundo e pensamento. Né? Então a filosofia para Wittgenstein, que eu vou fazer uma aula acho que só sobre ele, hoje não vai dar para falar, né? Ele fala que a filosofia está presa dentro de uma linguagem. Então são jogos de linguagem o mundo, né? O mundo para Wittgenstein ele tem esses jogos de linguagem inseridos em determinado grupo social. E é verdade, tem jogos sociais que vai dizer o que é uma mesa, o que é a cadeira, o que é um diploma, né, que ele tem atrás de mim aqui. Né? São vários jogos de linguagem que vão dar regras específicas para dizer, não, isso é um diploma, isso aqui é uma cadeira, por exemplo, eu estou sentado, né? Isso aqui é um microfone. Né? E poderia dizer não também, poderia dizer, isso aqui é para ser outra coisa. Vamos dizer agora que o diploma a gente vai chamar de certificado, né? Ou vamos chamar de outra coisa ali, né? Um título. Então tudo isso aí são linguagens que a gente faz regras sociais e elas encerram dentro de um limite, elas são limitadas também. A gente não pode dizer que ali atrás esteja um cachorro na parede, né? O cachorro a gente sabe que é outra coisa, né? O gato e tudo mais, né? Então a gente tem essa linguagem com regras limitadas. Né? Então existem limites da linguagem no pensamento e por isso que a filosofia se interessa tanto por isso, né? Nós estamos sempre no mundo do pensamento, da razão, né? Então a filosofia ela quer aprofundar muitas coisas, né? Desde que a gente viu no começo, ela não é uma mitologia, né? Não é uma situação que você acredita porque está pronto, porque me disseram assim, porque o sacerdote diz que é assim, e essa é a suprema verdade. Não, a filosofia ela quer refletir, quer aprofundar. Então a linguagem também entra no meio de estudo e de forma contemporânea é muito mais cética, né? Ela já não tem essa coisa metafísica, é uma situação mais dos códigos, das letras, dos signos que nós usamos para a linguagem, né? Os números, tudo isso tem o significado aí, né, pessoal? Né? Então a linguagem ela trabalha muito com isso. Até eu estou com o Wittgenstein, o livro na mão aqui, ó. Né, o Wittgenstein, numa obra dele aqui, ele fala umas situações, não pode dizer que sem uma linguagem não poderíamos entender-nos uns com os outros, mas sim, sem linguagem não podemos influenciar outros homens desta ou daquela maneira. Não podemos construir estradas e máquinas, etc. E também que sem o uso da fala e da escrita os homens não se podem entender uns com os outros. Olha a importância da linguagem, pessoal. A importância vital da nossa sociedade, da nossa pessoa. Né? Inventar uma linguagem poderia significar inventar com base em leis naturais ou em concordância com elas uma aparelhagem para uma determinada finalidade. Tem, porém, um outro sentido também análogo àquele que falamos na invenção de um jogo. É bem que o Wittgenstein fala do jogo da linguagem, né? E ele ensina outras coisas também. Ele chega a colocar aqui no livro signos com outros significados e, né, faz uma série de invenções, uma série de situações que ele prova mesmo, né? Que as regras da linguagem privada são impressão de regras. Ele pergunta, né? A balança na qual se pesa as impressões não é a impressão uma balança. Não é a impressão de uma balança, né? Então, na verdade, o Wittgenstein, ele tem dois modelos, tem dois momentos também, né? Ele tem um momento da vida que ele escreve uma obra chamada Tratado, né, lógico-filosófico, outro momento ele escreve outras obras. E então ele muda um pouco de pensamento, mas ele chegou à conclusão que ele resolveu tudo, né, através de linguagem, né? Resolveu toda a filosofia
através da linguagem. Isso é criticado depois por alguns outros filósofos, né? Que depois eu vou até comentar quando a gente for falar em outro momento. Mas a importância da linguagem, pessoal, na filosofia, não se esqueçam que ela sempre existiu, desde Platão, Aristóteles, agora em Wittgenstein, Austin, Peirce, né? Todos esses pensadores mais modernos também. E hoje, vindo com a informática, nós temos linguagem binária, né? O 0 e 1, o trinária. Nós temos coisas que hoje nós usamos, a linguagem da propaganda, né? A linguagem corporal, né? A gente tem o rosto, tudo é uma linguagem, ó, pessoal. Então, é muito importante a semiótica, né? Tem autores até mais novos falando desse assunto, então a gente tem que ver que isso tudo é importante, a gente saber pelo menos uma noção que isso existe, né? Se cair numa questão, uma prova, ainda não. Existe, sim, filosofia da linguagem, ela tem mais importância moderna do que dos antigos. Antigamente não era tanto, né? Tá bom, pessoal? Mas eu vou gravar mais uma aula sobre isso. Hoje foi só uma introdução. Valeu, até a próxima aula.